Glórias a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Pode tomar o seu assento nessa noite. Fique à vontade nessa noite para ouvir a palavra do Senhor. Motivo de muita alegria e honra poder estar aqui. Para muitos é um culto diferente, mas para mim foi a vontade de Deus nessa noite, sabe, irmãos? Você está podendo cultuar com o seu coração, o seu entendimento. Hoje não vai ter ninguém para roubar a sua atenção, tirar a sua atenção. Hoje você vai ter a oportunidade de abrir os olhos, os ouvidos, o coração para Deus falar nessa noite. E Deus, Ele é tão maravilhoso, porque Ele já se faz presente nessa noite. Que linda palavra de abertura nessa noite, sobre a mulher dos fluxos de sangue, que foi até Jesus, e tocou em sua veste, na orla da sua veste, e foi curada. Ali nós vemos multidões, perto de Jesus, tocando em Jesus, mas Jesus percebe na hora que sai dele, irmãos, algo sobrenatural. Saiu virtude de Jesus. Ali ele para e vê que alguém verdadeiramente tocou nele, diferente, irmãos. Você saiu da sua casa, irmãos, e hoje você é diferenciado. Quantos estão, irmãos, tocando em Jesus lá fora? Mas quantos hoje estão aqui, tocando em sua orla, e vai ser virtude de Jesus que vai, irmão, sobre a tua vida e na minha vida. Às vezes não vai ser carnal, às vezes você não vai perceber, mas o que Deus quer fazer nessa noite, irmãos, é espiritualmente dentro de mim, dentro de você. Irmãos, eu já vou falar uma coisa para vocês, não está sendo fácil no dia de hoje. Porque quando você tira um tempo para você meditar na palavra do Senhor e trazer a mensagem para o Senhor, você para você se consagrar, você jejua, você ora, você lê, você busca. E você, irmão, está buscando a vontade de Deus. E é o que o inimigo não quer. O inimigo não quer que nós venhamos trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. O inimigo, ele faz de tudo, irmãos. Quantas vezes nós estamos aqui para trazer a mensagem, quantas vezes é difícil. O pastor no domingo, a qual ele pregou, mensagem bonita, mensagem linda, eu estava ali fora, e antes de o pastor pregar, eu não falei para ele, mas Deus falou para mim, fala para ele, eu sou contigo. E eu me calei, fiquei parado lá na porta, o pastor veio e falou assim, olhou para mim, e eu não falei, depois o pastor falou, como foi difícil. Mas Deus foi com ele, irmão. Deus foi com ele. Assim como Deus é comigo nesta noite. Porque o que Deus quer falar, o meu coração e o teu coração, irmão, é o que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos. A qual a igreja não percebe. Nosso cooperador Paulo, que Deus abençoe a sua vida por estar aqui, nesse trabalho de início, de abrir o culto, irmão. Parece ser fácil, mas não é fácil. Nada que você venha fazer para Deus é fácil. Tudo tem um peso, tudo tem uma carga, tudo tem algo que tenta te impor, tenta te desanimar, entristecer. Quantos não estão no trabalho porque, irmão, sabe que é difícil? Sabe, porque quando você levanta para buscar a Deus, quando você para orar, quando você jejua, o inimigo se levanta com a sua vida. Quantos estão parando de orar, quantos estão parando de buscar a presença do Senhor e suas vidas estão boas? Está plena, mas começa a orar, irmão, todo dia, começa a buscar Jesus, começa, irmão, se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, tudo aquilo que você está desagradando a Deus, começa, irmão, a olhar para você todo dia, assim como o povo de Israel, de manhã, de tarde, de noite, orar, buscar ao Senhor, você vai ver, irmãos, o vento vai se levantar, vai, irmão, na sua casa, no trabalho, é difícil, não é fácil, irmão, você acha que é fácil vir orar? Não. Quando você vem buscar a presença do Senhor, é aí que o inimigo fica furioso conosco, porque ele não quer que nós venhamos se aproximar de Deus, irmãos. O inimigo, ele quer nos afastar de Deus. E quando você para de orar, aí que você começa a afastar de Deus. Tem pessoas que estão lendo a palavra, estão longe de Deus, porque não oram, não falam com Deus.
Nosso irmão Paulo falou que ele tem um amigo e seu amigo, ele conhece a palavra, mas ele não conhece a Deus. E é isso que Deus ele quer falar comigo e com você nesta noite. Irmãos, se você parar qualquer um na rua e perguntar, você conhece a Deus? Eles vão falar que conhecem a Deus. Eles falam de Deus na mídia, eles falam de Deus no futebol, eles falam de Deus nas suas músicas, falam de Deus, os juízes, todo mundo falam de Deus, falam que conhecem a Deus, mas verdadeiramente não conhecem a Deus. Muitos estão dentro da igreja, conhecem a palavra, mas não conhecem a Deus. Quero ler com os irmãos, livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Glórias a Deus. Jó, capítulo 42, versículo 5. Amém, irmãos? Com os ouvidos eu ouviria falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Jó, irmãos, está falando aqui que ele ouvia falar de Deus. E se nós formos, irmãos, ler a história de Jó, é uma das histórias mais lindas da Bíblia, a qual muitos veem o que esse homem passou. Mas, irmãos, se nós formos ver aqui o início de Jó, nós vamos ver Jó sendo testificado por Deus. Deus está dando testemunho de Jó. Deus dá testemunho de Jó no capítulo 1 e versículo 8. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Irmãos, Jó, ele não conheceu a Deus por ver, mas ele conheceu a Deus por ouvir falar de Deus. Irmãos, o povo que está vivendo aí conforme as suas vontades, tem ouvido falar de Deus, mas a diferença de Jó, de ouvir ela falar de Deus, é que desde pequeno, diante dos seus ancestrais, foi passado o ensinamento de quem era Deus, e como Deus se revelou aos homens passados, antes de Jó. Deus se revelou a Moisés, Deus se revelou a Jacó, Deus andava com Adão. Irmãos, nós vamos ver, de algumas maneiras, Deus no particular com o homem, assim como foi com Noé. Mas Jó não, Jó só ouvia falar de Deus, mas isto já bastou para que ele cresce nesse Deus. E isso não é só crer como o homem crê nos dias de hoje. Muitos falam da boca que crê, mas irmão, vamos ver o testemunho que Deus dá de Jó. É que Jó era um homem íntegro e um homem reto. Não adiantava só crer, mas ele, irmão, verdadeiramente se envolveu com Deus. E não é só de crer em Deus, mas ele tomou sobre si aquilo que Deus ordenara. Ele foi um homem
íntegro e um homem reto, homem que temia a Deus e homem que se desviava do mal. Você está vendo, irmãos? Um homem que só ouviu falar de Deus, e você já viu como lhe foi imputado a sua crença de viver conforme a vontade de Deus? Ele foi um homem temente a Deus, um homem reto, um homem justo, um homem que se desviava do mal. E antes vamos ver que os seus filhos faziam festa em suas casas. Em cada tempo era na casa de um e na casa do outro. E quando acabava, Jó oferecia holocausto pela vida dos seus filhos e os santificava. Por se eles tiverem pecado contra Deus, que Deus lhe perdoasse os seus pecados. Homem temente a Deus, homem que só ouviu falar de Deus. Irmãos, nós vemos, é nítido nos dias de hoje, pessoas dizendo que seguem uma fé cristã, que creem, mas quando você olha para a face dessas pessoas, você vê que são pessoas que não são tementes a Deus, são pessoas que não se desviem do mal, é pessoas, irmão, que estão vivendo conforme as suas vontades, são pessoas que não são retas, mas ouviu falar de Deus, e falam que creem em Deus. Irmãos, na vida nossa, não é diferente, minha e sua. Não adianta só eu ouvir falar de Deus, não adianta só eu crer, falar que eu creio, mas eu devo seguir esses passos de Jó. Jó está nos ensinando, irmão. Você está ouvindo falar de Deus. Tem uns que só ouviram falar de Deus ainda, irmãos. Mas nós vamos chegar lá no que aconteceu com Jó. Deus dá testemunho de Jó. E Satanás fala para Deus, mas é claro que ele te glorifica, ele te exalta, é porque ele tem tudo, o Senhor o abençoa, o Senhor dá tudo para ele. Vemos o que? Jó, um homem muito rico naquele tempo, um homem conhecido, um homem que tinha animais, servos, era um homem muito conhecido naquela sociedade. Mas Satanás fala, se ele tem tudo, é graças ao Senhor. Agora tira tudo dele, para ver se ele não blasfema com o Senhor. E sabe o que Deus fala? Assim faça, Satanás, o que queres. Pode tocar em tudo, em suas coisas, menos nele. Deus permite que Satanás toque em tudo, menos em Jó. Jó capítulo 1, versículo 12, disse o Senhor a Satanás, muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estenda a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Deus testemunhou de Jó. Satanás foi contra a vida de Jó. Irmãos, será que Deus poderia dar testemunho da minha vida? Será que Deus poderia dar testemunho da nossa vida contra Satanás? Será que você não temeria de Satanás vir tocar em tudo que você tem? Será que você não quer que Deus dê testemunho de você, para que você não venha a ser ferido? Irmãos, Deus nos levantou, irmão, para combater o mal. Deus quer que nós sejamos de frente da batalha. Homens tementes a Deus, mas homens ousados por Deus. E nós vamos ver, irmãos, Satanás tocando em Jó. Jó perde todos os seus bois e jumentos, e seus servos são mortos. E só volta um para contar o que tinha acontecido. Jó capítulo 1,
versículo 14 e 15. Veio o mensageiro a Jó. Ele disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. E deram sobre eles os salbeus, e roubaram. E aos seus servos mataram a fio da espada, e só escapei eu para te trazer a notícia. Vemos Satanás iniciando firmemente um combate contra aquele homem. E segue em frente, irmão. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos mataram ao fio da espada, e só escapou eu para trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa dos irmãos mais velhos, e quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, e lançou à terra, e adorou, e disse: nu saíste do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor, o Deus, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, você vê como Satanás ele teve a liberdade, o que Satanás fez na vida daquele homem, que Deus deu testemunho dele. Homem temente, homem reto, homem íntegro, homem que se desviava do mal. E isso Deus permitiu, irmãos. Porque Deus não poderia permitir que Satanás tocasse em alguma coisa da nossa casa. Quem somos nós para falar para Deus que Satanás não pode tocar se Deus permitir? Por isso, irmãos, é bom conhecer bem esse Deus a qual nós servimos. Jó conhecia muito bem de ouvir. Só de ele ouvir, irmãos, isso traz para mim e para você nos dias de hoje, que muitos falam que ouvem, nem chega perto do que Jó o conheceu de ouvir. Por que, irmão César? Porque não para por aí. Jó vê seus bens, que eram todos seus animais, e vê a sua família, os seus filhos mortos. Irmãos, quando uma pessoa perde um ente querido, ou ainda mais um filho, você já viu o estado que a pessoa fica? Animais, ali era sua riqueza, e Jó perdeu toda a sua riqueza. Uma coisa atrás da outra lhe aconteceu. Você viu o estado de Jó? Jó se prostrou e adorou a Deus. Jó está me ensinando e te ensinando, irmãos, que tudo que nós temos nessa terra, nada é nosso, nada é meu e nada é seu. Se Deus permitir que Satanás toque, ou se Deus tirar, irmão, é a vontade de Deus. Pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus faz tudo aquilo que lhe apraz, tudo aquilo que lhe agrada. Mas aos nossos olhos, meu irmão,
aos nosso entendimento, ao nosso coração, não é bem isso, irmão, é diferente. Por que, Senhor, eu perdi isso? Por que, Senhor, eu perdi o meu filho? Por que, Senhor, eu perdi meu pai? Por que, Senhor? Não era para acontecer isso, não era desse jeito. Você já se pegou falando com Deus? No momento de atribulação, de angústia da tua vida? Você já parou no momento para falar com Deus? Você viu o que saiu da sua boca? A gente não percebe o que sai dos nossos lábios muitas vezes, irmão. E isso é uma afronta a Deus. Jó não fez nada disso. Nada disso. Jó adorou a Deus. E sabe o que acontece, irmãos? Satanás vai de novo. E Deus pergunta para Satanás: onde você estava? Eu estava rodeando o mundo, eu estava andando por lá. Então, você viu meu servo Jó? Você acabou com tudo dele, né? Você tirou tudo dele. Tudo. E ainda assim ele continua íntegro e reto. Homem que se desvia do mal. Você viu? Claro. Ele está com a sua saúde perfeita ainda. Ele tem sua saúde. É fácil para ele voltar e reerguer tudo de novo. É fácil. Tá. Então toca na sua vida. Mas não tire a sua vida. Toque no seu corpo, mas não tire a sua vida. Você está vendo, irmãos? Um homem íntegro e reto, que Deus dá permissão para que Satanás venha tocar em seu corpo. E nós vamos ver as enfermidades de Jó. Irmãos, Jó, capítulo 2, versículo 7. Nós vamos folheando, tá? Jó, capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó foi tocado por Satanás. Satanás lhe pôs enfermidades, não enfermidade. E nós só paramos por aí para ver a enfermidade de Jó. Parece uma enfermidade só, né? Parece uma só, irmão, mas quantas enfermidades eu e você teve? Lembra da minha enfermidade, da sua enfermidade? Você lembra, irmãos? A angústia e a aflição que você passou? Aqui tem bastante irmão que eu pareço um espelho. Eu estou vendo o meu reflexo nos irmãos. Eu sei que eu passei, eu sei que cada um sabe o que passou na sua enfermidade. Teve na minha vida, irmão, uma enfermidade que eu tive, quando eu sofri um acidente de moto. Sabe que parecia que Deus não estava me vendo. Sabe o tamanho da angústia, aflição, você não conseguia orar, você não conseguia falar com Deus, você, sabe, o seu coração angustiado e aflito, e você naquela dor que não passava. Eu sei que tem irmãos que passaram por isso, e os irmãos na hora que sofreu, não conseguiu, irmão, entender esses negócios, porque é difícil. Tá vendo? A doença de Jó, irmão, não é uma doença simples também. Jó. Vamos seguir nas enfermidades de Jó, tá, irmãos? Jó capítulo 7, versículo 4. Primeiro nós vemos Jó com chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, capítulo 7, versículo 4 e 5. Ao deitar penso, quando me levantarei? Mas, comprida é a noite, revolvo-me na cama até a alva.
o meu corpo se vestiu de vermes e de cascas feridas, a minha pele está quebrada e sepultura. Você está vendo, irmãos? Jó, irmãos, em seu corpo, primeiro fala que ele deita, ele não vê a hora de passar a noite, ele ficava na sua cama, se remoendo, tamanha eram as suas dores. E Jó fala que em seu corpo, irmão, estava cheio de vermes e casca de ferida. Irmãos, a enfermidade que Jó estava passando não era uma enfermidade qualquer, não era uma enfermidade a qual você olhava e você via uma, mas sim era muitas enfermidades. Jó, continuando falando das suas enfermidades, Jó capítulo 16, versículo 6, o que Jó estava passando, meus irmãos, não era uma coisa simples. Além de perder os seus bens e os seus filhos, ele é atacado pelas suas enfermidades. Jó capítulo 16, versículo 6 e versículo 8, e se eu falar, a minha dor não cessa, e quando calando-me, qual é o meu alívio? Jó estava falando, a minha dor não cessa. Era uma coisa que era dia e noite sobre a sua vida, e quando ele falava para ver se a dor não ia embora, a dor, irmão, estava a todo momento em seu corpo. Jó estava totalmente aflito, irmão, porque não era uma dor qualquer, não era uma dorzinha de cabeça, a qual nós sentimos, mas era algo, irmão, que não deixava ele dormir. Ele se deitava, virava, ele olhava para o seu corpo, via vermes, via, irmão, cascas. Jó 16:8 fala, testemunho disso que já não me tornaste enrugado, a minha magreza é elevada e testifica contra mim. Nós vemos Jó, irmãos, ficando magro, raquítico. Jó, irmão, ele ficou totalmente debilitado. Olha a situação desse homem que temia Deus, homem reto, homem que se desviava do mal, homem íntegro, irmãos. Olha que Satanás está fazendo com um homem de Deus. Parou para pensar em mim e você, irmãos? Você está vendo o que Jó está acontecendo na sua vida, irmãos? E tudo isso daqui que está acontecendo é que Jó está conversando. Jó, irmãos, quando ele perde os seus filhos, o Jó, e quando ele é atacado sobre a primeira enfermidade, Jó, irmãos, ele se fecha. E ali vem 3 amigos dele, sabendo da situação que estava acontecendo na vida dele, e quando vem de longe Jó, eles não sabem se é Jó mesmo, porque Jó estava totalmente, irmão, diferente. Não era mais aquele homem, irmãos, aquele homem que se impunha com sua postura, por ser um homem rico, homem que tinha servos, que ordenava, homem que sabia trabalhar. Mas veio aquele homem mirrado, aquele homem, e eles vão até lá para ver se era Jó, e quando eles veem que é Jó, sabe o que eles fazem? Eles sentam com Jó, e fala que ficam 7 dias e 7 noites, quietos, e chorando com Jó. Tamanha era a sua angústia e aflição, tamanha era a sua aflição, irmão, 7 dias e 7 noites. Hoje você não pode perder um ente querido que depois de 2 dias você já tem que melhorar, você já tem que fazer as coisas, você já tem que parar de chorar, sabe? A perca hoje em dia parece uma coisa tão normal que você não precisa mais disso, e as pessoas não sabem o que você está sentindo. Está vendo o sentimento de Jó, irmãos? Jó estava sentindo algo tamanho em sua vida, por perder tudo e ainda mais enfermar. Jó 16, capítulo 16, versículo 16. Jó capítulo 16, versículo 16. O meu rosto está vermelho de chorar, e a sombra escura em redor dos meus olhos. Jó
ficou com seu rosto vermelho de tanto ele chorar. Tamanha era sua angústia e aflição. Os seus olhos, irmãos, ficaram presos ao redor. Sabe quando você fica sem dormir e te dá olheira? Imagine Jó sem dormir direito, perdeu todas essas coisas, não conseguiu dormir por causa das suas enfermidades. Jó capítulo 17, versículo 7. Jó capítulo 17, versículo 7. Os meus olhos se escureceram de mágoa, todos os meus membros são como a sombra. Jó não está passando momentos fáceis. Jó está passando por uma tribulação. E Jó está relatando todas essas coisas com aqueles que viram ouvir. Pois depois de 7 dias, Jó começa a falar. E é isso que Jó está falando, irmãos. Para aqueles homens que estão ouvindo, eu estou colocando só as primeiras enfermidades, tá bom, irmãos? Jó capítulo 19, versículo 17. O meu hálito é intolerável à minha mulher, sou repugnante aos meus próprios irmãos. Aquilo parece que só foi por fora, mas aquilo também estava por dentro dele, irmãos. A sua enfermidade, algo que estava sobre a sua vida. Até no seu falar, o seu hálito era tão ruim sobre que a sua esposa via, que não conseguia ficar perto dele. Tamanha era a enfermidade a qual assolava tanto dentro como fora, a qual se olhava. Jó 19, 20. Os meus ossos se apegaram à minha pele, a minha carne escapei só com a pele dos meus dentes. Jó 19, 20. Os meus ossos se apegaram à minha pele. Você está vendo, irmão, quão magro ficou Jó? Você só via nele osso e pele. Jó 19, 25. Olha que palavra bonita, irmãos. Em Jó, em todo isso que Jó está passando, eu vou ler, pastor, do 25 ao 26, tá? Pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida esta minha pele, então fora a minha carne, verei a Deus. Está vendo, irmãos, Jó, o que ele estava passando? Está vendo tamanha aflição e angústia de Jó? Mas está vendo as palavras de Jó ainda, irmão, nesses momentos a qual ele estava passando? Será que para mim e para você, irmãos, não é de se olhar e se espelhar em Jó e falar assim: quero ser como Jó na minha aflição, quero ser como Jó na minha angústia, eu quero ser como Jó nas minhas enfermidades, eu quero ser como Jó quando o inimigo se levantar contra mim. Jó 30, 17. Mas não tem cessado, irmãos, não tem cessado. Isso, irmãos, está sobre a vida de Jó. Jó 30, 17. A noite trepassa os meus ossos, o mal me corrói, jamais descansa. Jó 30, 17. A noite trepassa os meus ossos. Jó está falando da dor que ele estava sentindo agora, irmão. Era nos seus ossos. Não era só na pele, não era só mais dentro de si, mas agora eram os seus ossos que estavam doendo, no qual corrói e jamais descansa. Tamanha era a dor que Jó estava sentindo naqueles momentos, irmão. E para finalizar as dores de Jó, irmãos, Jó 30, 30. A minha pele emagrece e me cai, o meu corpo queima de febre. Você ouviu falar só das chagas de Jó, você não tinha ouvido isso, né, irmão?
Eu também não tinha parado para perceber. Sabe por quê? Quando você percebe? Você percebe quando você começa a ler. Você começa a ler, e você começa a ler, e você começa a entender e perceber as dores de Jó, irmão. Parece que era uma dor só, mas a palavra do Senhor nos chama a atenção, e nós vamos ver, será que é daqueles amigos que estão falando com ele? Não, era dele mesmo. Era ele que estava passando essas coisas. Todo esse sofrimento era Jó que estava passando. E Jó, irmãos, ele está falando aos seus amigos. E Jó está falando das suas dores. E também ele está questionando a Deus. Jó questiona a Deus no começo do seu nascimento, por haver nascido. Por tamanha era a dor e a aflição a qual ele teve, irmãos, por perder tudo. Seus filhos, os seus animais, a sua riqueza, e a enfermidade sobre a vida dele. Ele amaldiçoou o seu dia de ter nascido. Ele preferia ser abortado, tamanha era a angústia e a aflição. E ele está falando isso, irmãos, ele está desabafando com os seus amigos. Vocês lembram do culto de quarta-feira, a qual eu trouxe a mensagem? Que às vezes a gente quer, às vezes a pessoa só quer falar, e às vezes nós temos que parar só para ouvir. Às vezes tem pessoas, irmão, que tá nesse momento, quer falar, e Jó, irmão, está nesse momento de falar, tudo aquilo que estava sobre a vida dele, ele está falando, irmão, tamanha era a angústia, a aflição, e ele falava para os seus amigos, estava falando para Deus, o que ele estava sofrendo. Sabe por que ele estava falando isso para Deus? Porque ele sabia que ele não estava em pecado, porque ele sabia que ele era um homem temente, um homem reto, um homem que se desvia do mal. Ele sabia o caminho que ele estava trilhando, irmãos. Ele sabe o caminho que ele está trilhando. Você sabe o caminho que você está trilhando, irmãos? Olha para mim, olha para você agora. Você sabe o caminho? Será que eu estou andando certo? Porque eu sei quando eu erro, irmão, eu sei quando eu peco. E quando eu peco, eu aprendi, assim como o Davi, quando eu peco, irmão, eu já vou diante de Deus e já peço perdão diante de Deus, porque eu sou falho. E Jó, irmãos, ele pedia perdão. Jó ofereceu local, Jó orava pelos seus filhos, os santificava. Jó fala, não, o que eu ouvi falar de Deus, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou andando conforme, Senhor. Por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Porque essas enfermidades, porque eu perdi os meus filhos? Por que, Senhor? Ele começa, irmão, a falar para Deus, por quê, e desabafando. Seus amigos, está parecendo assim como eu falei na quarta-feira, os sacerdotes, o levita, que viu aquele homem, passou de lado, não foi lá só para ver se aquele homem estava vivo, sabe, se estava precisando de alguma coisa. Seus amigos era só para ouvir, era só para ouvir a Jó, eles não tinham que fazer mais nada, pois tudo que ele perdeu, irmãos. Mas esses seus amigos, eles quiseram falar para Jó assim: se você está passando tudo isso, é porque algum pecado tem oculto, porque ninguém vai sofrer todas essas coisas aí, por ser um homem temente a Deus, por ser um homem íntegro, por ser um homem reto, por ser um homem que se desvia do mal. Se isso está sobre a sua vida, é porque você está pecado contra Deus, é porque os seus filhos pecaram contra Deus, seus filhos agrediram a Deus. Olha para você ver, irmãos, o que aqueles homens, em vez de ficar quieto, vai falar para Jó. Jó abrindo seu coração, falando do que estava passando, sobre as suas enfermidades, falando para Deus o que estava passando, e os seus amigos, em vez de ouvir, falam: não, você está passando isso por causa dos seus pecados, você está passando isso porque tem pecado em oculto, é os seus filhos que pecaram, você está passando por isso porque quem passa por isso é por causa que está em pecado, falando que Jó era um homem pecador. Tamanha era a enfermidade, tamanha foi a perca dos seus filhos, dos animais. Parece que foi um pecado grande.
Mas Jó, irmãos, sempre ele falando, eu sou um homem justo, eu tenho sido um homem reto. Falando da sabedoria, vocês se acham sábios, porque aqueles homens que estavam lá, eram homens muito riquíssimos também, que conheciam Jó. Mas só que eram homens mais velhos, que se diziam os homens sábios, e queriam instruir a Jó. Você está passando isso por causa dos seus pecados, alguma coisa você fez, e você quer falar de Deus? Você quer questionar Deus, por que Deus está fazendo isso com você? Você está fazendo isso porque você está errado. Mas Jó, irmãos, não se cala. Jó, com seu coração doendo pela perca dos seus filhos, pela sua enfermidade que está assolando, Jó não se cala de falar com Deus, e Deus não fala com Jó. Jó está falando, Senhor, estou aqui falando com o Senhor não fala comigo, me responde. Jó está querendo ouvir uma resposta de Deus, por quê? Porque eu sou um homem reto, eu sou um homem justo, eu sou um homem íntegro, por quê? Já se pegou falando com Deus e não ouviu Deus responder, irmão? Já questionou a Deus por quê, e Deus não te respondeu, irmãos? Por que aconteceu isso, Senhor? Por que aconteceu e Deus não responde? E Jó só de ouvir a falar de Deus, e Jó fez tudo isso, irmãos, só de ouvir falar que Deus abriu o mar vermelho, que Deus falou através da sarça ardente com Moisés, sabe, tamanho foi o temor, tamanho foi a crença de Jó, por tudo isso, irmãos. Se fosse qualquer um nos dias de hoje, que é, irmão, uma coisinha mínima, já fala que não vai mais para a igreja, que não quer mais ouvir falar de Deus, que não quer fazer tantas coisas, e este homem, irmão, você está vendo o que ele está passando? E ele está falando com Deus, e parece que Deus não me ouve. Mas depois aqueles homens ficar falando que Jó estava em pecado, que os filhos de Jó pecaram, que isso é por causa que Jó pecou, veio as enfermidades, perdeu essas coisas. Depois de Jó, irmãos, desabafar e falar, parecer que Deus não fala. Jó, capítulo 38, versículo 1. Jó, capítulo 38, versículo 1. Amém, irmãos? Depois disso, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho. Nós vamos ver uma aparição de Deus. Isso se chama teofania. É o modo que Deus se apresentou ao homem, a Moisés, a Jacó, a Abraão, às vezes não por algo vista, mas por ouvir falar, por sentimento do homem, a qual você tem como ouvir ou ver. Isso se chama teofania. O Senhor falou com Jó. E ali, irmãos, do 38, nós vamos ver o 38 ao 39, 40, 41, até o final de 41, Deus falando com Jó. Irmãos, ali nós vamos ver Jó no 42, capítulo 5, quando nós lemos, com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Jó falava assim, sabe o que Jó falou assim? Senhor, eu só ouvi falar do Senhor, eu só ouvi falar do Senhor, mas agora eu te vi. E sabe o que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, irmãos? Sabe o que eu quero trazer para você e para mim? É que não vamos só bastar de ouvir falar de Deus, vamos buscar o sobrenatural, vamos buscar, irmão, conhecer Jesus mais de próximo, vamos tentar, irmão, buscar mais a presença do Senhor,
Vamos, irmão, verdadeiramente, quando entrar na oração, se lançar aos pés do Senhor, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, com o profundo da nossa alma, se lançar aos pés do Senhor, falando: Senhor, eis-me aqui, me visita, Senhor, meu Pai, eu quero te ver mais de perto, assim como Jó te viu na aflição, eu quero te ver também, Senhor. A igreja, irmão, nós vemos os irmãos se alegrando nos louvores, mas, irmão, vamos na oração buscar o Senhor, vamos ver que o Senhor está próximo de nós, o Senhor está do nosso lado, irmãos, o Senhor sempre esteve conosco. Sabe por que Deus preparou esse culto nesta noite? É para que você e para mim, irmãos, falasse: Senhor, já estou ouvindo falar do Senhor, mas eu vou te ver ainda, Senhor, se não for aqui vai ser na glória, se não vai ser aos olhos, eu vou te ouvir falar, e não vai ser pela palavra, vai ser quando eu prostrar o meu joelho, o meu coração, o Senhor vai falar no profundo da minha alma, o Senhor vai me tocar, o Senhor vai me usar, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me curar, o Senhor vai me renovar. É isso, irmão, que Deus quer que nós temos, irmão, uma comunhão. Sabe qual é o relacionamento do homem, do casal? O casal, irmãos, depois que ele casa, ele todo momento estão conversando, eles levantam junto, eles comem junto e eles deitam junto. Deus quer isso de mim e de você, irmãos. Deus, Ele não quer que você venha só ouvir, irmão, ouvir falar dEle. Ele quer que você, irmão, venha ver Ele, venha sentir a presença dEle. Você lembra, eu me lembro quando eu comecei, meus irmãos, aqui na igreja, o dia que, ali naquele cantinho, irmãos, eu orando, num culto, Deus me encheu por dentro, me tomou, irmão, que eu não sabia que presença que era aquela, irmão, eu não sabia a alegria que eu estava sentindo por dentro, eu queria gritar, eu queria pular, mas eu quieto ali sentindo, e chorava, irmão, tamanha era a presença de Deus em minha vida. Hoje, irmão, as pessoas já está difícil, irmão, a pessoa abrir o coração e num culto singelo, ouvir Deus falar o nosso coração, em sentir a presença do Senhor, na oração, irmão, como é bom na oração você se derramar diante do Senhor e ver que o Senhor está tão próximo da gente, irmão, a qual o nosso entendimento, irmão, o seu entendimento não vai compreender a presença de Deus. Você não vai tentar, irmão, entender a presença de Deus, que é coisa para não se entender, é para compreender, irmãos, é para você compreender que Deus está próximo de ti e quer, irmão, fazer o melhor na tua vida e na minha vida. Os meus ouvidos te ouviam falar, mas agora os meus olhos te veem. Já passou tudo aquilo, irmãos, tudo, questionando a Deus. Porque ele foi um homem temente, um homem reto. E para mim e para vocês, irmãos, para que nós possamos ver a Deus, não é só falar: eu quero ver o Senhor, irmãos. Demanda algo na nossa vida. Eu vou colocar só o que Jó fazia, só isso basta na minha e na sua vida. Jó foi um homem íntegro, tá, irmãos? Jó foi um homem íntegro. Para mim e para você, poder ver a Deus, ouvir a Deus, sentir a presença de Deus, nós temos que ser mais íntegros. Pessoas mais honestas, pessoas incorruptíveis, pessoas tementes a Deus. A gente tem que ser íntegro. Já só de ouvir, ele já foi um homem íntegro. A gente já ouve, nós temos que ser íntegro, não só por ouvir a palavra do Senhor, mas poder querer ver a Deus. Vamos ser pessoas mais íntegras, pessoas mais honestas. Sabe, irmãos, parece que não, mas às vezes a gente somos falhos. Mas vamos ver o molde a qual Jó está falando. Para ver a Deus, nós temos que ser um homem reto, homem que é composto com justiça, integridade, verdadeiro. O homem reto é isso, irmãos. Nós temos que ser mais verdadeiro naquilo que nós falamos,
naquilo que nós vivemos, tanto dentro da casa do Senhor como fora da casa do Senhor. Para ver ao Senhor, nós devemos ser temente a Deus. E o temer não é só temer por ouvir falar de Deus, mas para tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Nós devemos temer ao Senhor não só por estar na casa do Senhor, mas onde nós estivermos, nós devemos ser temente a Ele. Verdadeiramente honrá-lo ao Senhor aonde nós estivermos. Se é no nosso trabalho, se é na rua, se é em casa, se é na igreja. Verdadeiramente ser pessoas temente a Deus. E o último, homem que se desvia do mal. Jó se desviava do mal. Isso para nós, irmão, graças a Deus, é o que nós temos feito cada dia mais. Claro que falhamos às vezes, mas se é homem que se desvia do mal, é homem que se desvia do pecado, é o homem que se desvia do erro de pecar, é o homem que se desvia da vontade carnal, é o homem que se desvia, irmão, da vontade mundana. Isso é se desviar do mal, de tudo aquilo que o inimigo quer impor sobre as nossas vidas. Nós devemos se desviar do mal. Aí sim, irmão, aí sim nós veremos a Deus. Devemos ser um homem que nem este homem foi, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente e um homem que se desvia do mal. A enfermidade, irmãos, vai ter, não sabemos se é da vontade de Deus, pela permissão de Deus para que Satanás venha sobre a nossa vida, ou se seja pelo mundo. Mas tudo que você e eu for passar, irmãos, lembre de Jó. E quando você vê uma pessoa angustiada, aflita, pare para ouvir ela, deixa ela desabafar, deixa ela falar, e na hora certa, irmão, não faça que nem esses que se dizem amigo de Jó, fala que ele estava passando por causa do erro, mas seja um homem sábio, seja um homem usado por Deus. Fala, irmão, que ele vai sair daquela, irmão, que Deus vai fazer o melhor para a vida dele, que Deus tem coisas melhores para a vida dele. Devemos falar, irmão, quando as pessoas estão lá embaixo, devemos tentar levantar essas pessoas. Que adianta eu tentar empurrar a pessoa? Não, irmão, Deus nos chamou, irmão, para ser homens que venham levantar outros homens. Assim como eu e você foi levantado uma vez caído no mundo, por meio de Cristo Jesus que nos regenerou, e pela graça e a misericórdia dele que nos alcançou, hoje nós estamos aqui pela palavra que foi dada a alguém, a qual foi lá fora e nos anunciou, e por ouvir a palavra do Senhor, e pela cruz, irmão, que nos atraiu, hoje estamos aqui para agradecer e engrandecer o nome dele, pois Satanás se levanta contra nossas vidas para cair, pois é a Deus que nós tememos, é a Cristo a qual nós temos vivido, assim como Paulo fala, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Irmão, você pensou que o culto ia ser um culto, né? Você viu como Deus é bom? O bom era que você está aqui, irmãos. As pessoas que não vieram, irmão, não importa. O importante é que Deus queria falar com você e comigo. Deus falando para mim e para você, está faltando alguma coisa. Está faltando que você venha me buscar de perto, que você venha me ver, que você venha me contemplar, que você venha sentir a minha presença. Não adianta só você subir em cima do púlpito aqui, falar ou tocar ou cantar, você tem que estar perto de Jesus aonde Ele estiver. Aí onde você estiver, você vai levar a presença dEle, você vai levar a alegria, você vai levar a paz, irmãos. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Tire pela sua vida e pela minha vida. Vamos ser mais tementes para ver a Deus. Vamos ser homens mais retos para ver a Deus. Vamos ser homens, irmãos, temente a Deus para ver a Deus. Vamos ser homens que se desviem do mal para ver a Deus. É isso que Deus quer de mim e de você, irmãos. Que nós não venhamos ser só ouvintes e nem praticantes. Ele quer que nós venhamos sentir a sua presença, porque Ele é vivo, irmão, porque Ele é vivo, irmão, e Ele está aqui nesta noite, assim como foi no início do culto com o nosso irmão Paulo,
Deus está aqui e Ele há de conosco aonde nós for, em nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas é para Jesus, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a vida de cada um, a vida do pastor aqui que tem nos confiado. E tamanha confiança porque não é difícil. Uma quarta-feira e na outra quarta-feira é difícil.